Pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rilgley Fagundes. Hoje é dia 4 de maio de 2020. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Gente, todo mundo sabe que Sérgio Moro resolveu entregar aí, algumas provas à PF, de segundo ele, contra Jair Messias Bolsonaro. Bom, na verdade, se a gente observar até o presente momento, só tem uma prova preocupante. Vamos conhecer? Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperta das notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Você que curte nosso canal, quer ser um apoiador, um colaborador, dá um pulinho lá, tá bom? Bom, vamos à matéria. Olha só isso aqui. A única prova inquestionável de Sérgio Moro. 15 meses de conversas no WhatsApp. Foi isso que Moro entregou à PF em seu depoimento. 15 meses em um governo com 16 meses. Ou seja, Moro gravava as conversas com o presidente desde o segundo mês. Enquanto o povo criticava Bolsonaro, sem entender o porquê de algumas ações, como no caso do juiz de garantias, quando o presidente não vetou para que o Congresso não derrubasse os outros 15 vetos, ou no caso do COAF, quando os deputados rejeitaram o destaque do governo e mantiveram a comissão com o Ministério da Fazenda, Moro já estava preparando o seu dossiê. O dossiê já era preparado, aliás, quando Bolsonaro ficou ao lado do ex-ministro, não se importando com o reflexo na sua própria imagem, enquanto The Intercept vazava suas conversas particulares. Presta atenção. Com promotores da Lava Jato. No início do ano, Moro ainda afirmava que o presidente nunca interferiu nas suas funções como ministro e agora apresenta provas de interferência desde fevereiro de 2019? A única prova inquestionável, então, é de que ele é um mentiroso. Resta saber apenas em qual momento estava mentindo. Em um rápido exercício de imaginação, não fica muito difícil descobrir, já que a justificativa de interferência se baseia na narrativa de que Bolsonaro quer garantir a impunidade do filho, Flávio, que não é investigado pela Polícia Federal, mas pelo MPRJ. Sim, o Ministério Público pode investigar crimes por conta própria, de acordo com o julgamento do STF ao recurso extraordinário 593.727 em 2015. Presta atenção. A narrativa de muitos aí, que é aí que a gente percebe que muita gente fala asneira, ou fala do que não sabe, ou repete igual papagaio as falas dos petistas, porque muita gente fala que Bolsonaro quer interferir nas investigações do filho. Aí eu já vi muita gente colocando nos comentários, eu nem me dou o trabalho de responder, porque você coloca lá, vocês ficam aí, seus bolsominions, defendendo ele, Moro saiu porque Bolsonaro queria interferir e investigar na investigação do filho. O único problema é que o filho do Bolsonaro, Flávio, não é investigado pela PF, nem de longe, tem nada a ver com a PF, né? Então, são narrativas que a gente já conhece, que não passam de cortinas para desinformados. Menos difícil ainda quando compreendemos que Moro se demitiu no momento da exoneração de seu amigo Valeixo. O mesmo que não investigou o porteiro que mentiu na tentativa de envolver o presidente na morte de Marielle. O mesmo que concluiu o inquérito dizendo que Adélio não teve mandantes nem cúmplices, apesar de existir inclusive vídeos mostrando a participação de outras pessoas. Lembrando que na questão do Adélio Bispo, tem vídeos mostrando que Adélio não chega até próximo Bolsonaro com a faca. A faca é entregue a ele no meio do caminho, tá? Tem vídeos mostrando alguém passando a faca para ele, tudo direitinho, mas toca o barco. O mesmo que exime Glenn Greenwald da responsabilidade na invasão do celular do próprio Moro. Fato, aliás, que me deixa pensativo desde aquela época, porque essa violação contra o próprio ministro da Justiça ficou tão barata para o jornalista. Será que todas as conversas foram divulgadas? Ou será que existem outras que deram segurança, inclusive para que revelassem
a invasão da privacidade de autoridades da República, sem temer as consequências. É um caso para a gente pensar, gente, porque isso aqui é um crime de segurança nacional. A PF deveria ter investigado. Não deveria ter havido nenhuma redomazinha para proteger Greenwald. E o inquérito lá envolvendo os hackers, cadê ele? O que aconteceu com ele? Então são coisas estranhas que você para pensar agora, você fala, pô, peraí, realmente. Tá tendo muita impunidade, muita coisa estranha envolvendo aí o braço da PF. Não consigo compreender que seja simplesmente uma jogada de marketing político. Não consigo acreditar que, saindo desta forma, atirando lama no governo que compôs por mais de um ano, esteja tentando manter sua imagem de reserva moral ou visando as eleições de 2022. O time é totalmente errado, o método é totalmente errado. Para alguém que não queria manchar a biografia, se colocar nesta situação onde sai como cúmplice ou como mentiroso, de qualquer forma como traidor, não parece muito inteligente. A colocação aqui do jornalista é bem interessante, né? Dá a entender que ele foi forçado, alguma coisa nesse sentido, né, também. Mesmo o Centrão, que está comemorando a crise instalada, nunca mais olhará com os mesmos olhos para o ex-juiz. Desde a época de César, os políticos adoram a traição, mas odeiam os traidores. Restar-lhe-á somente a companhia da banda mais podre, o lado consciente da vida, ao lado de Dória, Joyce, Witzel, Janaína e outros indivíduos que causam asco em qualquer pessoa com o mínimo de senso ético. Posso estar, e espero que esteja, completamente enganado, mas essa história está fedendo, e não é pouco. Quem revela o segredo dos outros passa por traidor. Quem revela o próprio segredo passa por imbecil. Voltaire, quem escreveu isso aqui, né? Esse finalzinho aqui. Gente, são algumas coisas que a gente deve analisar em relação ao Sérgio Moro. Crimes absurdos estão sendo... A PF deixou de investigar e de punir, né? Você vê, a questão do porteiro ali, que inclusive depois foi mostrado que o porteiro realmente mentiu. Ele fala mesmo, né, que foi pressionado para falar, enfim, ele depõe dizendo que alguém o pressionou, mas a parte interessante disso é que quando envolve o presidente da República, é obrigação da PF, é o trabalho da PF. A PF tem que tomar a ação nessa situação. E a PF não o fez. A PF não fez. Ficou aquele negócio, vai federalizar o caso, não federaliza, não federaliza. Não federalizou o caso. Se não fosse o próprio Carlos Bolsonaro, o filho do Eduardo do Bolsonaro, né, ter tomado ali à frente, junto com o presidente, e mostrado as conversas, né, lá as ligações e tudo, talvez até hoje a gente tivesse com aquela ideia de que realmente Bolsonaro tinha alguma coisa, né, a esconder, tinha acontecido alguma coisa. Aí, inclusive, isso foi até usado, né, contra o próprio Bolsonaro, contra o próprio Carlos Bolsonaro, né, porque, tipo, o PT, o PSOL, o PDT entraram com ações aí, um monte de coisa para atacar eles, porque se defenderam. Então, é interessante... essas coisas aconteceram. O The Intercept, por exemplo, cara, em qualquer lugar do mundo, esse vazamento de mensagens teria sido tratado com todo o rigor da lei, independente do cara ser jornalista ou não, ele teria sido pressionado. O que a gente teve? A gente teve a PF, né, fez de conta que não aconteceu nada, não sei se foi, não tô lembrado agora se foi o Gilmar ou foi o Dias Toffoli, blindou o Glenn Greenwald e ficou tudo por isso mesmo. Ficou tudo por isso mesmo. E aí, de repente, o Sérgio Moro vem nesse momento agora, pula fora do barco, usa essa história da biografia, que inclusive é bom a gente lembrar que o próprio Dória liga para o Paulo Guedes e usa essa frase biografia também como uma das razões de pedir explicitamente para o Paulo Guedes que ele pule fora do barco, né, que ele deixe o governo Bolsonaro, e a resposta do Paulo Guedes foi fenomenal,
né? Dória tentou inflar o ego do Paulo Guedes, dizendo que era ele quem sustentava o governo junto com o Moro saiu, agora era ele, e que ele abandonasse o barco, né, enquanto fosse tempo. E a resposta do Paulo Guedes foi que quem sustenta o governo são os milhares de eleitores e brasileiros que votaram em Jair Messias Bolsonaro. Então foi uma botocada, foi uma tapa no botox do Dória que, cara, fala sério, né? E tá aí. Então, são pontos que a gente nós devemos analisar, né? Eu já tinha comentado alguns deles aqui, né? A estranheza, né, da falta de ação da Polícia Federal em relação a alguns pontos. Porque tudo que envolve, gente, o presidente da República tem que ser acionada a Polícia Federal. E nesse caso do porteiro, Sérgio Moro segurou muito ali, parecia que ele não estava muito interessado. A gente, lembram aquelas conversas que o Bolsonaro disse que ia soltar os áudios, um vídeo com os áudios da última reunião ministerial do Moro? Perdão, gente. Eu dormi muito tarde, trabalhando em outras coisas para poder... Vocês sabem, né? A coisa tá feia. Então, lembra daqueles áudios? Enfim, pois é. Bolsonaro foi aconselhado não o fazer no momento, mas o presidente ele chegou a falar do conteúdo, de parte do conteúdo. E um dos conteúdos dos áudios era que Bolsonaro cobrava do Sérgio Moro, né, uma atuação do Ministério da Justiça e Segurança Pública nas questões dos abusos autoritários que estavam sendo tomados por governadores, mulheres sendo presas, pessoas que estavam passeando, pessoas na praça sendo algemadas, né? Você vê que interessante, a lei do abuso de autoridade, né, fala sobre essa questão das algemas do bandido. O bandido não pode ser algemado, mas uma senhora que está sentada num banco de praça, né, essa pode ser algemada, agarrada por 3, 4 brutamontes lá, né, e vem uma mulher policial e algema, né, e enfim, quer dizer, e aí ele faz uma cobrança, né, ao Sérgio Moro, e o Sérgio Moro ele simplesmente não faz nada. Então são coisas que a gente precisa avaliar e entender isso daí. Canal Brasil Notícias, a gente volta com mais informações. Tá aí, gente, a prova do Sérgio Moro é essa, porque ele mentiu.